Fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem a fraude aos efeitos produzidos. Então, a pessoa não quer acreditar que possa existir o fenômeno espírita, não quer acreditar que possa existir o fenômeno mediúnico, seja ele qual for, então a pessoa começa a dizer que isso é fraude. Mas quando é que vai ser fraude? Fundam-se em que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, para quem não lhes conhecem os segredos, donde concluem que os médiuns não passam de escamoteadores. É comum a gente ver em alguns meios as pessoas tentarem dar as maiores explicações, e às vezes alguns começam a fazer explicações que chegam a ser até engraçada, que é como se o inconsciente falando para o seu consciente, umas coisas assim, e a pessoa está vendo aquilo ali, ele começa a falar que ele está imaginando, mas a pessoa está vendo, às vezes ela até apanha, sente as dores, ou seja, tentar negar a mediunidade sistematicamente não é o caminho. O caminho é nós procurarmos estudar o que a codificação nos mostra e ver a coerência dos fatos, entender a coerência dos fatos, e aí nós vamos entender os fenômenos e saber quando é uma fraude e quando é realmente mediunidade. Já refutamos este argumento, ou antes, esta opinião. Notadamente, nos nossos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, não diremos mais do que algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Então, nós temos que procurar ver os argumentos que já foram refutados. Não vamos entrar, como ele diz ali, em discussões, mas ele coloca ali a opinião do Sr. Home, que saiu em 2 revistas, e aí, como palavras para a gente procurar entender a seriedade que é entender os fenômenos mediúnicos, as reações da mediunidade, como que o médium deve se portar, quais influências existem sobre o médium. Nós temos que procurar entender isso com seriedade. Não ficar jogando pedra, não ficar criticando, sem procurarmos compreender como age verdadeiramente um médium espírita, ou como deve agir verdadeiramente um médium espírita. Há, em suma, uma consideração que não escapará a quem quer que reflita um pouco. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Então, nós temos que procurar entender que, se a gente refletir sobre o assunto que está sendo abordado, nós temos que admitir que existem os prestidigitadores, palavrinha difícil, né? Com prodigiosa habilidade. Mas teria tanto prestidigitadores assim? Teria tantas pessoas capazes de mistificar? E só o fato de ele estar tentando mistificar, ele está sendo influenciado por espíritos que querem derrubar o médium para poder derrubar a doutrina espírita. Então, as coisas ficam muito mais amplas, ficam até mais complexas quando a gente começa a entender de uma forma também mais ampla, maior e mais esclarecedora para todos nós. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, forçoso seria reconhecer que esta arte fez, em pouco tempo, inauditos progressos, e se tornou, de súbito, vulgaríssima, apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam, e até em crianças. Como é bom a gente ver uma resposta de quem sabe dar a resposta, né? E Kardec sabia dar a resposta. Ele tinha toda uma sabedoria íntima para mostrar as realidades, para dar aquelas respostas bem claras de como deveriam ser. Então, falar que todos os médiuns estão escamoteando, todo médium está blefando, está simulando, é fácil. É fácil falar isso. Mas se você parar para pensar e ver que uma arte
que faz centenas e centenas de pessoas, e convence milhares e milhares de pessoas fazendo um progresso tão grande, devido à lógica das informações, devido à lógica dos fatos. Até crianças têm mediunidade, como ele mostra ali. E tem gente que diz que criança não tem mediunidade, né? Até em crianças. Como que eles iam ser prestidigitador? Então, os próprios fatos desmentem a teoria ou confirmam. Esse é um dos postulados do Kardec, que os fatos desmentem ou comprovam qualquer teoria. Do fato de haver charlatães que preconizam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem às praças públicas, iludem a confiança dos seus clientes, seguir-se-ão que todos os médicos são charlatães e que a classe médica haja perdido a consideração que merece? Então, Kardec já faz uma colocação interessante para a pessoa. Existem pessoas que tentam se fazer de médium, mas é apenas um prestidigitador. Assim também como tem charlatães que tentam vender nas praças públicas determinados remédios que não são remédios. Eles também não são médicos. E assim também tem médico que procura iludir seus clientes passando um remédio que não cura. E por causa disso você vai taxar todos os médicos de charlatães, todos os médicos de falsários? Lógico que não. Você tem que ver que em todas as profissões tem os bons profissionais e os maus profissionais. E a mediunidade, que não é uma profissão, mas é um dom, mas é logicamente que nós vamos ter os bons médios e os maus médiuns. Os médiuns que estão aptos a produzir grandes efeitos, a fazer grandes trabalhos, e a grande maioria de médiuns inaptos a fazer grandes trabalhos, mas eles podem fazer um trabalho pequenininho, do jeito que eles dão conta. E não é por isso que nós vamos jogar pedra neles. Ah, você não é um bom médium, você não sabe, você tem que estudar mais, você tem que aperfeiçoar mais. Lógico, todos nós temos que estudar mais, temos que aperfeiçoar mais. Mas, em compensação, também nós temos a possibilidade de buscar entender que na escala da mediunidade existem inumeráveis níveis de médiums, de sensibilidade nos médiums, e também inumeráveis níveis de sinceridade nos médiuns. Tanto a sensibilidade quanto a sinceridade vão variar ao infinito, porque a Terra tem pessoas muito boas, muito idôneas, e a Terra tem pessoas que não são muito boas, que não são muito idôneas. Isso faz com que isso vai fazer com que a gente consiga entender melhor os processos mediúnicos, mas não é para que a gente saia jogando pedra à torta direito em qualquer pessoa, por causa dessa ou daquela pessoa que não trabalhou como nós esperávamos que trabalhasse. O trabalho nosso, dentro da mediunidade, deve ser sempre pautado na bondade, na responsabilidade e no compromisso de fazer o melhor. Busquemos o melhor para que o melhor nos procure. De haver indícios de que vendam tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? De tudo se abusa, mesmo das coisas mais respeitáveis, e bem se pode dizer que também a fraude tem o seu gênio. Tem aqueles mentores para fraudar, né? Os espíritos que induzem a pessoa a fraudar. Assim tem os espíritos que induzem as pessoas a serem boas, a serem honestas. É desse processo, é desse entendimento que nós temos que nos abastecer para melhor servirmos a causa espírita. E isso todos nós podemos fazer. Todos nós podemos realizar. Vamos compreender como fazer o melhor para que o melhor esteja sempre do nosso lado. Vamos evitar as ideias de falsificação, de tendência disso para esse lado ou para aquele. Vamos procurar fazer sempre o que for possível para que o bem se instale em nossos corações. Mas a fraude sempre visa um fim, um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há em enganar. E a gente já falou que tem pessoas que fraudam para tentar desclassificar ou desmerecer também a filosofia espírita. Não é só interesse material naquele momento ali. Naquele momento ele quer prestígio, às vezes. Aí você pode falar, mas tem gente que foge à mediunidade para fazer as pessoas acreditarem na mediunidade.
Se ele estiver forjando, ele vai ser descoberto. É por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita. É por isso que é importante que vocês também peguem o livro dos médiuns, adquiram um livro, coloquem ele ali do lado, vai lendo, observe nossos comentários para te ajudar um pouco, vai fazendo uma coisa e outra, para que você se aperfeiçoe, para que você entenda as responsabilidades da mediunidade, os riscos da mediunidade, e você não cair, então, dentro de um processo de obsessão ou de fascinação que tenta te levar para um caminho que não é aquele previsto pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores. Por isso foi que dissemos, falando dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. A partir do momento que nós entendemos que nós vamos buscar esse desinteresse absoluto, é quando nós estaremos, então, construindo para nós a nossa fortaleza psíquica, a nossa fortaleza íntima, para que os bons espíritos estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, nos iluminando. Por isso foi que dissemos, falando dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Vamos guardar bem esse ensinamento, com um bom entendimento sobre ele, para que a gente possa, então, estar melhor, construir melhor a nossa fortaleza psíquica, o nosso trabalho dentro daquilo que venhamos a desenvolver. Vamos procurar unir nossos sentimentos em prol dos melhores ideais da doutrina espírita, para que ela sempre traga para nós todas as benesses que ela sempre trouxe, nos fortalecendo cada vez mais na busca do bem, nos fortalecendo cada vez mais nas realizações superiores da alma. Somos filhos de Deus, merecemos o melhor, e por isso merecemos receber a luz divina, iluminando nossas consciências, iluminando nossos caminhos para um porvir de realizações e engrandecimento íntimo. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais a vista do que a inteligência. São para a prestidigitação os mais facilmente imitáveis. Então, se existe alguma coisa que dá para fazer falsificar mais facilmente, são os fenômenos físicos. Aí Kardec vai trazer uma série de explicações sobre isso. Porque também chama mais a atenção das pessoas, aguça o imaginário, aguça a curiosidade, e as pessoas então, a partir desse momento, começam a achar que eu posso ganhar dinheiro, eu posso me dar bem. E esse eu posso, existe uma outra situação que você pode se complicar muito espiritualmente falando. E é por isso que nós, como espíritas, devemos cultivar sempre conosco toda a sinceridade possível, todo o desinteresse possível, para que o nosso amanhã seja realmente de paz, de esperança, de fraternidade e luz, iluminando-nos para dias melhores, iluminando-nos para objetivos superiores de vida. Trabalhemos, pois, os nossos conceitos e vamos procurar entender cada vez mais como podemos nos defender das falsificações. Em segundo lugar, porque, despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair multidões. São por conseguinte os mais produtivos. Se aguça a curiosidade, se as pessoas ficam mais curiosas, ficam tentando desvendar aqueles truques, porque vai mexer com o imaginário das pessoas. Não importa a classe social dela, ela está vendo produzir aquele fenômeno, ele quer dar uma explicação, ele quer achar uma resposta para aquilo de uma forma que convença a todo mundo, ou seja, ele estará sempre procurando alguns meios de estar criando outras possibilidades em cima daquelas teorias. E cada um quer dar sua explicação ou simplesmente querem se divertir com os fenômenos físicos. Por isso, ele é mais produtivo. E olha o detalhe que vem a seguir. Desse duplo ponto de vista, portanto, os charlatões têm todo o interesse em simular as manifestações dessa espécie. Os espectadores, na sua maioria, estranhos à ciência, acorrem, geralmente, em busca muito mais de uma distração do que de uma instrução séria. E é sabido que se paga melhor o que diverte
do que o que instrui. Então, gente, se tem uma possibilidade que vai atrair vai ser mais atrativo para o público, vai ser mais convidativo para as pessoas se aguçarem naquelas ideias, se tem alguma coisa, é a mediunidade de efeitos físicos. É essa mediunidade que vai fazer com que as pessoas ajam, ou melhor, interajam com a situação para se divertir, para se descontrair. E como Kardec lembrou, paga-se muito mais para a diversão do que para se instruir. As verdades que a vida nos trazem, que as verdades que a vida mostra-nos caminhos que nós devemos procurar, refletir e entender sobre as grandezas divinas e, principalmente, nós temos que procurar entender as nossas responsabilidades. É errado alguém se distrair com alguém que se faça passar por um médium de efeitos físicos? Não. Mas que ele não se diga médium de efeitos físicos, se diga um mágico, por exemplo. Ele vai lá trabalhar todas as formas que ele desenvolveu de criar aquela ilusão para o imaginário da população, mas não tentar fazer daquilo ali uma mediunidade de efeitos físicos. Muito embora em algumas faces dos fenômenos, dos eventos, pode existir um pouco de mediunidade de efeitos físicos ou de outro tipo de mediunidade. Mas que ele não use isso, a mediunidade, com fins de explorar os espíritos para distrair as pessoas. Do ponto de vista kardecista, esse não é o caminho. Porém, posto isso de lado, outro motivo há, não menos peremptório. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais para os que só a destreza se há mister, não lhe conhecemos, todavia, até o presente, o dom de improvisação que exige uma dose peculiar, uma dose pouco vulgar de inteligência. Nem produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósitos, com que os espíritos matizam suas comunicações. Isso nos faz lembrar o fato seguinte. Então, o efeito físico, propriamente dito, um prestidigitador pode produzir esse efeito. Ele pode ter a destreza de produzir aqueles fenômenos físicos para distrair as pessoas, para iludir as pessoas, sobre as mais variadas formas. Mas, aí que vem. Aqueles que exigem uma inteligência que saia da vulgaridade, que precisa de algo mais, aí já se complica. Principalmente os ditados. Aquilo que os espíritos escrevem é mais difícil de ser enganados, é mais difícil de iludir, porque os bons ditados, as boas instruções, tem sempre palavras, tem sempre aquele toque especial que o espírito deixa e pode ser identificado. O mesmo médium recebendo várias comunicações, a pessoa que está lendo sabe, isso aqui é do fulano, isso aqui é do Beltrano, isso aqui é do outro. A gente vai estudar a obra do André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier. E as obras de Emmanuel, quando a gente lê um e lê o outro, a gente percebe claramente quem está escrevendo. Esse texto é do André, esse texto é do Emmanuel. Esse não é de nenhum dos dois. Porque a mediunidade é do Chico, mas a mensagem é dos espíritos. E aí ali sai bem claro, sai bem objetivo aquela situação. E um dia minha esposa lendo um texto, então tinha um livro, um texto era de homem e o outro de espírito mulher. De espírito feminino, no caso, que se identifica com o nome feminino. Aí ela fez as comparações. O homem escreve de uma forma muito objetiva, muito concisa, e a mulher ela busca recursos linguísticos, dados, que o homem não busca. Então, tem aquela coisinha, se você prestou atenção, está lá a diferença. Então, não tem como ser um embuste. Não tem como ser uma mistificação. Aí, você consegue entender perfeitamente quando é mediunidade e quando não é. E o que acontece, então,
que o Kardec fala ali para lembrar do fato. Certo dia, um homem de letras, bastante conhecido, veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium escrevente, intuitivo, e que se punha à disposição da sociedade espírita. Aí que vem a questão. Ele poderia ser muito bem um bom médium, inclusive intuitivo, mas os espíritos que trabalhavam com ele provavelmente não iam entrar na sociedade espírita parisiense. Ou iriam entrar porque fariam parte daquela equipe de trabalho. E é aí que vai fazer a diferença. Porque todos os escritores são médiuns, mas médiuns de grupos de espíritos que têm um patamar de entendimento e de conhecimento compatível com aquilo que ele vai produzir. Muitas das vezes esses espíritos não querem nem crescer mais, mas também não vão cair. Eles continuam ali no patamar deles, de entendimento, trabalhando naquelas faixas de ideias. E é permitido pelo progresso de ambos, desde que não venham trazer transtornos e problemas para a vida daquela pessoa. E talvez seja até o compromisso daquele grupo de fazer aquele trabalho. Não vamos entrar em detalhes, não vamos julgar, que falaríamos aqui talvez a noite toda e não resolveríamos todas as questões inerentes. Ou seja, o médium intuitivo ele pode ser um excelente médium intuitivo na casa dele e no centro espírita ele não receber nenhuma intuição. Isso é importante que a gente entenda. Porque para você receber intuição na casa espírita, existe outro conjunto de fatores importantes, necessários e que devem existir para que o trabalho, para que as coisas ocorram de uma forma melhor. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante assentisse em dar antes provas de sua faculdade numa reunião particular. Aí já entra o melindre, o cara já se assusta um pouquinho. É uma reunião particular para ele se testar. E ali realmente é colocar em prova a sua mediunidade, a sua sintonia, a sua afinidade com que tipo de espírito. Vamos ver. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médiuns experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão. Desculpem, gente. De notável precisão. Sobre questões, propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Então, o detalhe importante, se o médium é experimentado, o médium é treinado, ele vai passar as mensagens com mais facilidade. Veio um assunto diferente que ele nem conhece, mas os espíritos vão passar ali uma mensagem, vão passar ali uma comunicação, desde que haja boa sintonia, boa afinidade. E lógico, quando o médium já conhece sobre o assunto, a mensagem vai ser muito mais depurada, muito mais aperfeiçoada, mas depende muito do grau da mediunidade, da sensibilidade mediúnica da pessoa e da sua suscetibilidade à influência daquele grupo de espíritos. Muitas das vezes, o médium, durante a noite, o sono, em desdobramento, ele vai ao plano espiritual estudar o assunto e aí ele volta colocando no papel com muito mais facilidade sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Mas o nosso amigo, o que acontece com ele? Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel do médium de efeitos inteligentes é mais fácil de representar do que eu supusera. Por isso, gente, que a gente não deve receber na reunião mediúnica indistintamente a pessoa. Ah, você tem mediunidade, vamos para a mediúnica. Não. Você tem mediunidade? Como está a sua mediunidade? Aí, quem vai estar como interlocutor da pessoa na casa espírita vai ter todo um aparato, todo o preparo e entendimento para começar a discernir quando ele vai precisar imediatamente de ir para uma mediúnica, até mesmo para tratamento, ou quando ele vai precisar de fazer os estudos, seguir todo um ciclo de desenvolvimento dentro da casa para que ele possa trabalhar e construir um caminho melhor ali dentro. Então, gente,
é um fato bem delicado, porque se a pessoa se diz médium, tem grandes intuições, como explicamos antes, aí chega ali naquela mediúnica, os seus amigos espirituais não podem entrar, ou se entrarem, vão ter que fazer outras observações, outros aprendizados, não vai ser permitido a eles acessarem o médium deles naquele momento, por determinações que nós desconhecemos, que os espíritos mentores dizem sim ou não, ele vai criar o constrangimento, nunca mais foi visto. Mas, não estou criticando Kardec, estou falando o que a gente deve fazer hoje. Lá ele fez aquele jeito ali e mostrou pra gente, olha, não deu certo, ele não era médium, ele não tinha a mediunidade que ele queria ter, ou a mediunidade dele não era para trabalhar mediunicamente na doutrina espírita. Não vamos entrar no mérito. Hoje, se a pessoa chega na casa espírita e diz que tem mediunidade, tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, tem-se que incentivar a pessoa a estudar, incentivar a pessoa a começar a fazer pesquisas sobre o assunto dentro dos livros da codificação, para que ele possa começar a se educar, porque a mediunidade exige da pessoa uma alta educação, e se aperfeiçoar dentro daquele trabalho. Aí, se ele realmente tiver mediunidade, ele vai criando sintonia com os espíritos que trabalham na casa, e os espíritos que trabalham com ele vai se interagindo com aqueles espíritos que trabalham na casa. E aí, as coisas acontecem naturalmente. Ou a pessoa vê que a mediunidade dele não é tão mediunidade assim, ou ele vê que a mediunidade dele está ampliando, está aumentando suas percepções cada vez mais. Assim também como existem médiums que entram na reunião mediúnica, no primeiro dia começa a psicografar, começa a psicofonar, psicopictografar. Existe. E vão caminhar tranquilamente. Existe aqueles que mesmo tendo essa possibilidade toda, vão chegar lá e falar assim, não quero mais isso aqui não. E não volta mais. E existe aqueles que passam a vida inteira dentro da mediúnica, nunca recebem uma comunicação direta, senão por via intuitiva e inspirativa, mas se ele faltar, vai fazer uma falta. Já chegou no último. Então, vai fazer uma falta. É por isso, gente, que quando se trata de mediúnica, reunião mediúnica, de estudo da mediunidade, todo cuidado é pouco. Não podemos fazer uma afirmação taxativa, mas nós temos que abrir o coração para acolher, para amparar, para discernir e para também tomar uma atitude enérgica de dizer, você não pode ficar na reunião mediúnica. Em casos especialíssimos que nós não vamos levantar aqui. Mas não é porque a pessoa está dormindo na mediúnica que vai tirá-la não, tá? Está dormindo muito na mediúnica. Calma, alto lá, vamos com calma, não é porque está dormindo que vai ser retirado. Não é porque está dormindo que está deixando de ajudar. Às vezes, pelo contrário, é porque ele está dormindo que ele está trabalhando muito mais. Ou ela. Discernimento sempre. Bom senso sempre. E amor pelo que fazemos com a doutrina espírita sempre. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva e nos dê sabedoria para tomarmos sempre a melhor decisão nos momentos que forem necessários. Que a paz e a misericórdia e o amor do Cristo possam estar sempre envolvendo nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e também, lógico, os nossos inimigos, para que eles possam se iluminar para o bem e compreenderem a importância de sabermos conviver em paz, pela paz e com amor aos que sofrem, aos que choram, para que o mundo de amanhã seja melhor para todos nós. Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. Então, se a pessoa não conhece a doutrina espírita, não conhece como agem os espíritos, não conhecem como funciona o espiritismo, esses são mais facilmente enganáveis, lógico. Portanto, é necessário que a gente quer estudar, quem se propõe a entender ou criticar ou trabalhar na doutrina espírita, que estude. Mas pega o livro dos médiuns, pega o livro dos espíritos, leiam atentamente, que é o primeiro que vai nos dar a base para entender todos os outros. Lê o Evangelho e vê quem é você, como você está inserido dentro daquele contexto do Evangelho. Depois pega o livro dos médiuns e entenda como se dá a interação dos espíritos com os homens. A partir dali, você vai ter a opção de ler a Gênese ou o Céu e o Inferno. Na Gênese, você vai começar a entender determinados fenômenos
da natureza, fenômenos que acontecem dentro mesmo da doutrina, e no céu e inferno você vai entender por que do sofrimento e da dor, e quais o tamanho das nossas responsabilidades quando o sofrimento e a dor não batem às nossas portas. Trabalhemos, pois, por um mundo melhor, melhorando-nos a nós mesmos. As que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que um prévio estudo atento as inicia não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que eles costumam produzir-se. Ele lhes ministra, assim, os meios de descobrirem a fraude, se existir. O que a gente acabou de dizer, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se instruindo, a gente começa também a iniciarmos-nos no entendimento dos fenômenos, como que eles ocorrem, quais as formas que eles podem ocorrer, de que forma eles podem ser produzidos, quais as condições que eles podem ser produzidos, quem pode produzi-los e quais as influências existem para a produção desses fenômenos. É necessário, pois, que estejamos sempre atentos, que estejamos sempre na condição daquele que aprende, estejamos sempre na condição daquele que observa e, dentro dessas observações, procura tirar dali o melhor para o seu entendimento, para o seu crescimento íntimo, para o seu fortalecimento interior. Unamo-nos nos ideais de amor e de paz, unamo-nos nos ideais de realizações sublimes para nossos espíritos. Muita paz, que Jesus nos envolva, nos ilumine e nos abençoe. Os médiuns trapaceiros são estigmatizados como merecem. Na seguinte carta, que publicamos na Revista Espírita do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho de 1861. Senhor. Então, esse senhor, ele escreve uma carta para o Kardec e ele é bem duro com a forma que deveria agir os espíritas e os espiritualistas com os médiuns trapaceiros. Vamos lá. Pode estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler a página 203 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas. Ele faz a leitura, ele cita até onde que ele está lendo, a forma que Kardec vai divulgando as fraudes que existiam, tanto na parte espírita como na parte espiritualista, que nem todas as pessoas que procuravam mediunidade eram espíritas. Seguiam realmente Kardec, procuravam seguir as informações que ele colocou. Mas, reflexões a que tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Aí, quaisquer dissidências, a propósito de teorias e doutrinas, desaparecem como por enquanto. Ou seja, quando ele leu a questão das teorias sobre como se dava as falsificações, ele viu que ele poderia identificar as falsificações. Ele viu que ele poderia, que ele estava entendendo da doutrina espírita, qual era o propósito dele entender a doutrina espírita e qual o objetivo de entender a doutrina espírita. E é com isso, a partir desse entendimento, dessa valorização, que ele então iria construir os seus dados, ou que ele construiu os seus dados, baseado naquilo que ele estudou, naquilo que ele verificou. Não sou, talvez, tão severo quanto o sois, com relação aos médiuns que, sob a forma digna e decente, aceitam uma paga como indenização do tempo que consagram a experiência, muitas das vezes longas e fatigantes. Então, o Kardec, ele ficava tranquilo com quem aceitava receber por fazer esse trabalho. Né? Ou melhor, o Kardec era bem taxativo, com rigor que o médium não deveria receber para fazer o trabalho, né? Perdão, essa que é a colocação que nós temos que olhar. E ele não era tão rigoroso assim, mas sempre tem o mais. E é isso que é importante a gente entender. Kardec tinha um extremo rigor com aqueles que procuravam, como nós vimos nos tópicos anteriores, aqueles que procuram receber
para produzir o fenômeno mediúnico. E esse senhor disse que ele não era tão rigoroso assim. Mas vamos ver o que ele diz aqui à frente. Sou, porém, tanto quanto sois, e ninguém seria demais, com relação aos que, em tal caso, supre quanto se lhes oferece ocasião pelo embuste e pela fraude, a falta ou a insuficiência de resultados prometidos e esperados. Aí, nesse aspecto, quando a pessoa frauda, ele acha que Kardec tem que ser mais rigoroso ainda. E a equipe de espíritas deveria ser ainda mais rigoroso. É por isso que nós temos que estar sempre treinando. É por isso que nós temos que estar sempre buscando nos fortalecer, buscando entender as oportunidades que nós temos de fazer o bem, as oportunidades que nós temos de trabalhar no bem, para que esse bem se faça cada vez mais presente em nossas vidas. Por isso que é preferível falar assim, não tem condições de dar comunicação hoje, do que forjar. Aí lá no 311, ele pede para a gente voltar lá no 311, dar outra olhada e rever o que está dizendo lá. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral do médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Quer dizer, ele está obliterado, ele está fora do senso moral coerente quando ele vai fazer um embuste, quando ele vai forçar uma comunicação. Então, o médium tem que ter o cuidado para que ele possa fazer o trabalho com idoneidade, com responsabilidade ética, com responsabilidade moral, para ele não se complicar. Conforme observastes, com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Então, se criar a fraude, se criar o problema, se criar o embuste, você está podendo colocar em risco todo o conjunto de fatores da seriedade da doutrina espírita. Logicamente, que é uma pessoa que fez isso, não é o conjunto. É uma pessoa que cometeu o erro, não é o conjunto. E todos nós somos humanos, podemos errar. Mas ele está mostrando, quando a pessoa faz por interesse, aí é uma coisa muito complexa. Acrescentarei que é comprometer o mundo do modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Então, ele está colocando ali que tem as pessoas que vão patrocinar, que são pessoas honradas, que estão ali divulgando, trabalhando, procurando fazer que o outro conheça a doutrina espírita, fazendo que os outros possam conhecer a doutrina. Mas é exatamente lançando luzes que alguém vem tentar apagar a luz, fazer uma trapacinha para que depois alguém queime naquelas brasas que ficarem pelo caminho. Então ele está mostrando que se existem as pessoas que agem de forma totalmente equivocada, que agem de forma totalmente contrária aos princípios estabelecidos para o bem comum de todos, existem aqueles que procuram fazer exatamente o contrário. Fazer com que nós possamos trabalhar na construção do bem, possamos trabalhar na construção da idoneidade e da sinceridade das comunicações. Sempre, para que não venhamos a cometer deslizes comprometedores para a doutrina. E agora, entendam, se uma pessoa cometeu deslizes comprometedor, não é a doutrina que é culpada, é a pessoa que cometeu o erro. Isso nós temos que entender. É a pessoa e os espíritos que trabalham com ela. E é por isso que nós temos que procurar estar sempre atento na realização do bem verdadeiramente fortalecido em nossos corações. Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma expressão tanto trivial com a boca na botija,
mereceria ser proscrito de por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Ele age com rigor. Ele coloca um rigor muito grande. Agora, tenho certeza, as pessoas podem passar a mão na cabeça, deixar para lá, fazer de conta que não aconteceu, e até muitos concordarem com aquela coisa errada, com aquela fraude. Mas a justiça divina porá essa pessoa no eixo e fará com que ele faça as devidas reflexões, que ele busque o devido entendimento de si mesmo, para que ele faça o devido reparo. Tenhamos coragem, tenhamos confiança e passemos a agir da forma mais compatível e coerente com a nossa necessidade evolutiva, com a nossa necessidade de fazer o bem, com a nossa necessidade de nos aprimorar cada vez mais. E esses nossos irmãos que caem na fraude, que cometem fraudes, levam as pessoas a duvidarem ainda mais da doutrina em vez de ajudar, tenhamos compaixão e misericórdia. Sim, mas não vamos nos coadunar com as ações deles. Vamos procurar orientá-los, vamos procurar botá-los no caminho reto, dentro da medida do possível, para que ele um dia possa ser um trabalhador espírita. E às vezes a pessoa não é pega com a boca na botija por outras pessoas, por os médiuns, por equipe ou por quem quer que seja, mas é bem anotado no mundo dos espíritos suas ações perigosas, negligenciadas, por negligência, por uma série de ações que vai depor contra ele e contra a doutrina. É necessário, então, que passemos a agir de forma muito compatível e coerente, para que a gente esteja sempre colaborando com o bem, esteja sempre colaborando para as realizações maiores do Espírito. Se vos convier, Senhor, inserir essas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à vossa disposição. Aceitai, etc. Mateus. Ele colocou uma forma bem dura. Kardec deixou claro ali que era uma informação de outra pessoa que vinha trazendo para ele uma contribuição que ele achava que tinha que colocar muito rigor em quem fosse pego fraudando, agindo de forma fraudulenta. Eu digo que a gente tem que agir não contrariando, tem que ter rigor, tem que ter pulso firme, mas tem que chamar a pessoa no seu devido lugar, com carinho, com atenção, com respeito, com humanidade. Agora, se ele não quiser dar ouvidos, ele vai seguir o caminho conturbado e perigoso, normalmente caindo nos abismos da ignorância e dos enganos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns há que, evidentemente, desafiam a habilidade da prestidigitação. Então, aqueles que acham que tudo é prestidigitação têm que entender que existe aquilo que é realmente fácil de fazer, mas tem aquilo que é muito mais difícil, muito mais complicado, conforme Kardec vai explicar aqui. E aqui vai vir uma parte que vai mostrar para a pessoa onde que ele pode errar e onde que pode existir, por assim dizer, as grandes brechas por onde as pessoas poderão mistificar, onde as pessoas poderão agir na construção das ideias que eles tentam colocar para a gente. Tais, notadamente, o movimento dos objetos sem o contato, a suspensão dos corpos pesados no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego das tramóias e dos compadrios. Então, sempre vai existir uma possibilidade de fraude, lógico. Por isso nós temos que estar atentos. Mas ele diz que ali, para você fazer uma cadeira, suspender no ar, vai ter muito mais dificuldade de fraude do que se pensa. Então, para que uma pessoa produza uma cadeira suspendendo no ar, tendo uma sala escura, com jogo para filmar, você pode falsificar.
Mas com todo mundo ali vendo, passando a mão por cima e por baixo da cadeira, e ver que não tem nada travando ela, nada encostando, aí as coisas ficam um pouco mais complexas da gente achar que foi feita uma trapaça. Então, devidamente verificado a situação, vai mostrar para a gente onde está o erro ou onde não está o erro, onde é possível, onde não é possível. Por isso dizemos que o que necessário se faz, em tal caso, é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, o objeto e o interesse que possam ter em enganar. Ou seja, quem é essa pessoa que está tentando falar que aquele fenômeno não aconteceu ou que aquele fenômeno aconteceu? Ele tem algum interesse? Que posição ele ocupa? Qual o cargo dele dentro da sociedade? Porque tem pessoas que ele vai ter uma posição que para ele vai ser interessante falar que aquilo era apenas uma prestidigitação, que aquilo era apenas uma falsificação. E para outros vai ser interessante para ele falar que aquilo ali é real, que aquilo ali existe, que aquilo ali tem a sua forma de ser. Então, o objetivo, o interesse que possam ter de enganar, você tem que sondar todas as possibilidades para você saber se realmente é ou não é aquilo que se mostra, aquilo que se faz passar para nós. Essa a melhor de todas as fiscalizações. Portanto, circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos da suspeita. Então, tem determinadas circunstâncias, conforme eu citei antes, se a mesa está suspensa, você passou a mão por cima, passou a mão por baixo, você viu que está suspensa, não tem jeito de suspeitar que é uma fraude. Se é um filme da mesa suspensa, aí os efeitos especiais acontecem aos montes. Portanto, nós temos que ter os devidos cuidados quando nós vamos falar nas possibilidades de qualquer fenômeno espírita, principalmente o físico. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça esses fenômenos um espetáculo, ou objeto de curiosidade e de divertimento, que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida, conforme já explicamos. Então, o primeiro princípio para você suspeitar é: venha no salão tal que vai acontecer tais e tais fenômenos, eles vão ser desse jeito e daquele, e é tanto por pessoa. Neste caso, se é por curiosidade e divertimento, já pode suspeitar que tem alguma coisa errada. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Então, aqueles espíritos que estão ali ajudando, que manipulam as situações, eles também fazem questão de provar que eles não são escravos, eles têm seu livre-arbítrio, não se submetem aos nossos caprichos. Algumas vezes, os fenômenos podem acontecer até mesmo para fazer com que as pessoas passem a acreditar em algo mais, refletir em algo mais. Mas em outras, não vai acontecer nada, para as pessoas entenderem que tem uma regra que gerencia os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos. E uma das regras é que os espíritos participem dos fenômenos, participem dos fatos. Se os espíritos não participarem dos fenômenos e dos fatos, não tem fenômeno espírita. Será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se ou que podem ser, em certos casos, para premunirmos contra a fraude os observadores de boa-fé. Quando aos que obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas fora tempo perdido, procurar desiludi-los. Então,
O que ele traz para nós aqui são observações importantes para que a gente conseguir desvendar determinados casos. Mas é quando a pessoa é um observador de boa fé que quer reduzir a fraude. Mas quando a pessoa é obstina em julgar sem aprofundarem nas coisas, é tempo perdido procurar desiludi-los. Não tem motivo para procurar desiludi-los. Deixa-os. Eles mesmos irão se desiludir, talvez tarde demais. Porque para que você não se iluda, estude, procure fazer as devidas observações que a doutrina espírita traz para nós. As devidas observações que nós devemos procurar entender como agir, de que forma agir, onde agir. É importante procurarmos entender para onde queremos ir e onde queremos chegar. E aí nós vamos entender também por onde precisamos passar. Dentro desse raciocínio, vamos procurar entender que, para descobrirmos todos os segredos dos fenômenos espíritas, nós temos que aprender, acima de tudo, a nos instruir dentro da filosofia espírita, nos instruir dentro dos conceitos que a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa, então, adentrar a este mundo fantástico, cheio de coisas, de fenômenos, cheio de possibilidades, boas e desagradáveis. Depende de como você agir, depende de como você vai caminhar, depende de como que você vai interagir com cada fenômeno, com cada fato. Um dos fenômenos mais comuns é o das pancadas no interior mesmo das substâncias da madeira, com ou sem movimento da mesa, ou do objeto de que se faça uso. Então, as pancadas nas mesas, na madeira, eram as mais comuns. Então, isso é muito comum. É possível também de fazer alguma prestidigitação a respeito. Vamos ver o que Kardec diz a respeito. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, quer pelo contato dos pés, quer provocando-se pequenos estalidos no móvel. Há, porém, uma artimanhazinha especial que convém desvendar. Então, alguém já descobriu como que poderia ser feito, alguém já entendeu como que poderia ser feito, e essa artimanha que ele mostra. Basta uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, espalmou a mão e deixa os polegares juntos. Então, por meio de um movimento muscular inteiramente imperceptível, produz-se nelas um atrito que dá um ruído seco, apresentando grande analogia com o das tipologia íntima. Portanto, aqui está uma que ele descobriu. Aí ele diz, esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer que se ouçam tantas pancadas quanto se queiram, o rufo do tambor, etc., do que responder a certas perguntas, por um sim, por um não, por numerosos ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto. Então, como ele mostrou, produzir o som do estalido da madeira, ou com os pés ou com as unhas dos polegares, as pessoas conseguiam fazer isso, e logicamente que tinha que ser bem treinado para produzir esse efeito, mas produzia. E também produzir o rufo do tambor e outras tantas poderiam ser produzidas com facilidade. Agora, responder as perguntas, mesmo por um sim, por um não, botando as letras para que se monte as palavras, já começavam a complicar. Aí já não era uma coisa assim tão simples de se fazer, já começa a sair das possibilidades de fraude. Não é que não vai existir, mas já diminui as possibilidades de fraude. Estando-se prevenido, é muito simples o modo de descobrir a fraude. Ela se torna impossível, desde que as mãos sejam afastadas umas das outras e desde que se tenha certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído.
Opa! Então, é bem mais fácil você produzir ruídos, é bem mais fácil você produzir fenômenos físicos, mas também é bem mais fácil quando se tem as várias técnicas de se descobrir onde está sendo falsificado ou não. Mas os textos não tem como falsificar. O texto vem até com a marca de quem o escreveu. Além disso, as pancadas reais apresentam essa característica. Mudam de lugar e de timbre à vontade. O que não pode dar-se quando devida à causa que assinalamos ou a qualquer outra análoga. Quando você vai produzir as pancadas por meio de falsificação, não tem como mudar o timbre e nem onde está acontecendo o barulho. Mas, por outro lado, quando o fenômeno ocorre realmente de forma mediúnica, ele vai ocorrer em vários locais diferentes e com os timbres mais variados também. Assim é que deixam a mesa para se fazerem ouvir noutro móvel, qualquer com o qual ninguém se acha em contato, nas paredes, no forro, etc. Respondem a questões não previstas. Veja-se o número 41. Então, o fenômeno físico vai acontecendo, as pessoas vão observando esses fenômenos, e aí, logicamente, que todo mundo vem ali, todo mundo não, um grupo de pessoas tenta mexer daqui, mexer dali para provocar algo falso, algo falsificado. Mas, à medida que as pessoas aperfeiçoam, se instruem e vê como que o fenômeno pode acontecer, através da falsificação e de forma natural, ele vai acontecer de forma natural, a gente vai descobrir como que está acontecendo, de que forma está acontecendo. A forma que a gente lida com a doutrina espírita, a forma da gente entender cada situação, cada passo, é de grande importância para nós. Porque é com esse entendimento que a gente vai começar, então, a desvendar onde está a falsidade, o fenômeno falso, onde está o verdadeiro, e uma das formas também de desmascarar aqueles que venham produzir o fenômeno de uma forma para trapacear. Lembrando também que os fenômenos físicos hoje são muito raros e nem chama tanto a atenção das pessoas, mas os fenômenos que talvez mais aproximado do físico que vem ocorrer, em alguns casos são as aparições, como a gente tem visto algumas filmagens onde ocorrem fenômenos. É físico porque a gente consegue ver, saiu filmado, mas não físico como Kardec coloca ali, das pancadas, dos ruídos, da escrita direta e outros mais. A escrita direta ainda é mais facilmente imitável, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazer que, em dado tempo, a escrita apareça no papel branco, o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções. Pode acontecer que, por meio de hábil escamoteação, se substitua um papel por outro. Então, a escrita direta tem as tintas que vão aparecer depois de um certo tempo, e tem as tintas que vão aparecer a partir de um certo tempo, e tem a outra da pessoa substituir um papel em branco por um papel escrito. Aquele jogo rápido das pessoas que estão acostumadas a treinam para fazer esse tipo de traquinagem, vamos dizer assim. Então, é só ficar atento, ficar com os olhos bem atentos, para ver se não está acontecendo a parte da falsificação do fenômeno. Pode dar-se também que aquele que queira fraudar tenha a arte de desviar as atenções, enquanto escreva com destreza algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Então, para trapacear, as pessoas inventam as coisas mais absurdas. Como foi dito antes, para se ganhar os trocadinhos, a imaginação vai a mil, né? Existe muita imaginação quando você quer ganhar dinheiro com alguma coisa, principalmente aquilo que está na moda, que está chamando a atenção.
É importante a gente entender que sempre vai ter a possibilidade de algumas falcatruas, mas como já foi explicado anteriormente, não é porque uma ou outra pessoa comete aquele erro que todas as pessoas daquela profissão que fazem aquelas atividades também estarão cometendo erro. É onde que a gente tem que começar a entender, é onde que a gente tem que começar a buscar, a fazer nossas reflexões. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que nossos lares sejam fortalecidos pelas vibrações de amor e de paz. Que em cada um de nós bote esse sentimento que envolva todos os nossos familiares, para que todos possam, então, trabalhar no bem, construir a paz íntima e dentro do nosso ambiente, onde quer que nós estejamos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força e perseverança ao longo dessa caminhada. O fenômeno do trazimento de objetos de fora para o lugar onde se efetua a reunião não se presta menos, ultrapassa e facilmente se pode ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro, sem que haja mister se trate de um prestidigitador profissional. Então, no transporte dos materiais, que é aquele fenômeno que chama mais atenção, que muita gente gosta de ver, que mexe com o imaginário, de todo jeito é uma forma muito curiosa quando se traz um objeto. Então, nós temos que prestar atenção nisso, porque é onde que pode ser feita algumas trapaças por uma pessoa mais ou menos hábil em produzir esses fenômenos, trapacear nesses momentos. No parágrafo especial que acima inserimos, número 96, os próprios espíritos determinam as condições excepcionais em que ele se produz, onde ilícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa e fácil deve, quando nada, ser tida como suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. Então, a escrita direta e o transporte de material do meio externo, seja qual distância for, para dentro do ambiente, é o mais delicado, é o mais difícil. Tem uma série de situações que são necessárias para que isso possa ocorrer. Uma série de observações que se deve fazer. E vai despender muita energia do médium e dos assistentes, porque todos que estão ali colaboram de alguma forma. Então, esse é aquele que nós temos que ter mais cuidado, que para se produzi-lo, para que esse fenômeno seja produzido, há, além de um grande dispêndio de energia e uma série de condições que tem que acontecer. Sathya Sai Baba, que era um médium indiano, que algumas pessoas diziam paranormal, que possuía poderes incríveis, ele tinha esse dom de transportar objetos de qualquer lugar até ele e distribuir entre as pessoas. Cordões, pulseiras, brincos, relógios. Então, era produzir cinzas. Era alguma coisa assim, fora do comum. Todos os relatos que a gente já ouviu sobre o Sai Baba eram de pessoas muito idôneas, muito sérias. Então, esse fenômeno existe, ou melhor, existiu, enquanto Sai Baba estava aqui. Provavelmente não vai ter outro para fazer tantas coisas maravilhosas como ele fez. E é um fenômeno extremamente raro, dificilmente que acontece, mas se vier a acontecer, nós temos que ter todo o cuidado para fazermos todas as observações necessárias sobre o assunto para termos certeza ou não de que aquilo está acontecendo. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre envolvendo nossos lares, nos abençoando e fortalecendo para todos os embates da vida. No capítulo dos médiuns especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Então, Kardec deixou lá no capítulo dos médiuns especiais toda uma relação das mediunidades comuns e daquelas que são mais raras, segundo aquelas que ele já tinha vivenciado. Pode ser que apareça uma ou outra diferente, como ele mesmo diz que pode acontecer, mas aí temos que fazer mais observações. Cumpre, pois, desconfiar dos médiuns que pretendem possuir estas últimas com muita facilidade, ou que ambicionem dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica.
Mas um detalhe importante, que as pessoas, não podemos forçar a pessoa a ter uma mediunidade A ou mediunidade B. Temos que compreender que cada um terá a sua mediunidade, a sua potencialidade mediúnica, as suas possibilidades mediúnicas. E é baseado nisso que a gente vai poder, baseado nesse respeito, que a gente vai poder evitar determinadas fraudes, evitar determinados jogos que venham a complicar a divulgação da doutrina espírita, bem como a reputação do médium. Se a gente não forçar uma mediunidade que a pessoa não tenha e que a gente queira que tenha, já vai diminuir bastante a chance de risco. E o médium, lembrar que lá no capítulo dos médiuns especiais, Kardec deixa bem claro que nem todo mundo vai ter todas as mediunidades, nem todo mundo vai ter todas as possibilidades mediúnicas. Mas todos nós vamos ter aquela que nos foi dada para o nosso crescimento íntimo e aquela que nós damos conta de administrar. Com o passar do tempo, o médium pode desenvolver uma outra mediunidade ou outras mediunidades, mas sempre tem que predominar o cuidado, a vigilância, tanto por parte do médium como da equipe que trabalha com o médium, para que todos possam estar seguros, trabalhar com segurança e realizar trabalhos com mais segurança também. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja sempre nos iluminando, fortalecendo-nos, para que a gente encontre sempre o caminho certo do discernimento e do amor aos semelhantes, para que nós possamos ser úteis na seara do Cristo, possamos ser úteis na seara do bem. As manifestações inteligentes são conforme as circunstâncias. As que oferecem mais garantias, apresentando, entretanto, nem mesmo essas escapam à imitação, pelo menos no que toca às comunicações banais e vulgares. Então, nas comunicações inteligentes, que seria a psicografia, elas podem também passar pelo processo de falsificação, quando a mensagem não tem muita profundidade, aquelas mais simples, aquelas mais vulgar. E aí é onde que também vem os riscos, aí que também vem a nossa vigilância e o nosso cuidado. Penso alguns que, com os médiuns mecânicos, estão mais seguros, não só pelo que respeita à independência das ideias, como também contra o embuste. Daí o preferirem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. Então, não importa qual seja a mediunidade, o cuidado tem que ser permanente, ser constante. Na dúvida, abstenha-te. Mas esse cuidado que nós devemos procurar desenvolver, devemos procurar entender a necessidade de ter esse cuidado, para que a gente possa, então, fazer no nosso dia a dia um trabalho com mais segurança, com mais equilíbrio e, principalmente, com mais discernimento. E para discernirmos melhor, estudar a codificação. Porque quanto vai nos dar base de entendimento. Quando a gente vai lendo o livro dos médiuns, quantas informações nós já refletimos sobre elas. E a gente abre o livro dos médiuns assim, lê e fala assim, mas eu comentei isso aqui. Você vai olhar aquele texto ali e vai falar assim, poxa vida, quantas informações a mais ainda tem aqui. Então, por isso que a gente deve sempre procurar estudar os livros da codificação, para que a gente nos aprimorar mais e melhorar a nossa sintonia com os mentores da doutrina espírita. A fraude se insinua por toda parte. E sabemos que, com habilidade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. Então, ficar livre da falsificação, nós não vamos ficar. Ficar livre das várias possibilidades de erro que entre o médium, o espírito e o meio, que o meio vai construir os assistentes, a gente não vai ficar livre. Nós vamos, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento da doutrina, nós vamos começar a reduzir os riscos. Vamos começar a nos aprimorar. E vamos começar a nos fortalecer espiritualmente para não cairmos em certas armadilhas.
Só os pensamentos expressos, quer venham de um médium mecânico, quer de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas. Por que ele fala o pensamento? Vamos ver aqui. Há comunicações tão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só por efeito de estranha obturação se poderia atribuí-las a este último. Então, tem determinadas comunicações que extrapolam as possibilidades positivas daquele médium. Assim também como tem determinadas comunicações que extrapolam a possibilidade negativa daquele médium. Ou seja, positiva quanto o conteúdo intelectual da mensagem é muito alto. E negativo quando o conteúdo intelectual da mensagem é muito baixo. Então, se for baixo, o médium está obsediado? Não, ele está dando passividade para um espírito que precisa ser instruído, precisa ser dialogado com ele para que ele possa voltar ao raciocínio, despertar para novos entendimentos. Então, a mensagem em si é boa, mas ela tem conteúdos que transcendem para cima, para mais do que aquele médium pode oferecer, então vai estar demonstrando que o médium está sob a influência de um espírito, que é um espírito superior. Se estiver colocando coisas muito baixas, muito inconvenientes, vamos dizer assim, dá para entender que aquele médium está sob a influência de espírito não muito bom. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda lhe não descobrimos o dom de dar saber ao ignorante, nem espírito a quem não tenha. Então, o charlatanismo tem várias possibilidades de tentar enganar as pessoas. Mas fazer uma pessoa ficar mais inteligente do que ela é, adquirir mais conhecimento do que ela tem, não dá para ser um charlatão cumprir, fazer. E também não vai dar um espírito para uma mesa que ela vai responder, vai falar, vai mexer. Por mais triviais, por mais simples que sejam as respostas, uma mesa não fala. Se ela está produzindo aquele fenômeno, é porque então existe um agente causador do fenômeno. Esse agente causador do fenômeno vai estar colocando as possibilidades de a gente entender que tem um agente externo influenciando no movimento daquela cadeira, daquela mesa, daquela prancheta. Depois de esgotado todas as verificações para saber se não tem embuste lógico. Em resumo, repetimos, melhor garantia estar na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material, ou de amor próprio, capaz de estimular o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não dispõem. Então, o médium ele tem que estar ali ausente de todo o interesse material, ele tem que estar ali se integrando de corpo e alma para que o fenômeno possa ocorrer de forma natural e merecer credibilidade. E aí, o exercício da faculdade mediúnica que possuem deve ser feito de forma simples, natural, espontânea, com simplicidade, com humildade, não deixar o amor próprio falar muito alto e ficar cheio de melindres, para que a gente possa ter um intercâmbio seguro e estabelecendo então padrões de equilíbrio, padrões de respeito e padrões de entendimento superior para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Porque assim como o interesse material desperta, faz com que o médium dê um jeitinho, ou o suposto médium dê um jeitinho das coisas acontecerem do jeito que ele quer, os interesses do amor próprio e do egoísmo, do orgulho, da vaidade, essas coisinhas podem aflorar e também fazer o médium forjar uma comunicação sem que ela tenha vindo. Mas a comunicação por escrito e a comunicação fonada pela psicofonia e pela psicografia, escrita pela psicografia, né, e fonada pela psicofonia. Essas duas mensagens, elas são mais complexas de serem falsificadas, mas também podem ser.
E aí, o tempo, a pesquisa, o estudo, a dedicação, o respeito dentro da equipe crescendo, vai fazer com que a gente possa despender mais possibilidade de realização. Estamos chegando mais ao fim de um capítulo. A gente roga a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos dê força e sabedoria para prosseguirmos dando continuidade aos nossos estudos, aos nossos trabalhos, e que possamos, a cada dia, estarmos mais preparados para melhor auxiliar aqueles que estão em dificuldade. Que é a bondade e a solicitude de fazer o bem, a vontade de fazer o bem, a disposição de servir, a prontidão de estar ali para auxiliar, seja o móvel de cada um que queira desenvolver sua mediunidade. Muita paz, muita luz, e que Jesus nos envolva e nos fortaleça para que os nossos caminhos sejam sempre iluminados, para que nossos caminhos sigam em direção à paz, em direção ao amor incondicional que devemos ter uns pelos outros, porque afinal somos filhos de Deus, herdeiros do universo, portanto somos todos irmãos, que precisamos uns dos outros e temos que trabalhar sempre de mãos dadas e com nosso sentimento unindo nossos corações, para que as nossas forças psíquicas se elevem a Deus e nossos caminhos sejam mais facilitados na direção da nossa redenção espiritual, das nossas realizações íntimas. Muita paz, que Jesus nos envolva, nos ilumine e nos abençoe, e a gente se encontra no capítulo 29 das reuniões das sociedades espíritas. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar a doutrina, ajude-nos a divulgar o Livro dos Médiuns. Quanto mais pessoas estiverem lendo, quanto mais pessoas estiverem comentando, quanto mais pessoas estiverem curtindo o que a gente postou, mais visibilidade a gente tem. E que não é muito importante eu ter visibilidade, o importante é a doutrina espírita chegar aos ouvidos que precisam dela. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência, e que Jesus esteja sempre envolvendo nossos lares, nossas almas, iluminando nossos caminhos para um futuro radiante de luz, paz e esperança.